pedrinha lá no meio, aquela pedra vai prejudicar a construção deste vaso. Porque ele, de repente, ele está formando aqui um vaso, ele está afirando, mas aparece uma pedra no meio, aquela pedra simplesmente vai trincar o vaso e vai ficar sem qualquer utilidade. Ele vai ter que voltar à forma primitiva. Irmãos queridos, nós encontramos aqui dois paralelos incríveis dentro dessa história que nós encontramos aqui no profeta Jeremias, nesse capítulo 18. Primeiro é com relação à nação de Israel. Verifique que Deus, para formar esta nação, para formar este povo, Ele não foi buscar na face da terra, Ele não fez uma pesquisa de mercado para ver qual era a melhor potência do mundo que pudesse ser útil ao seu trabalho aqui na face da terra. Pelo contrário, Ele vai encontrar um grupozinho de pessoas, a formação de uma pequena nação, de um povo humilde, de um povo simples, e foi lá que Deus foi buscar este povo. Não era uma nação expressiva, mas era um povo muito simples. Pois bem, então esta foi a argila que Deus encontrou para começar a fazer o seu vaso. Tá? Esse vaso extraordinário. Porém, o que acontece? Na caminhada do preparo dessa nação para ser o porta-voz de Deus na face da terra, para transmitir a sua lei, o seu conhecimento, o Deus único e verdadeiro, esta nação teria que passar por alguns momentos. O oleiro teria que amassar este barro, e é o que você observa, as nações da terra sendo trazidas para fustigar este povo. Agora tem uma coisa: quanto mais esse povo era fustigado, quanto mais esse povo era maltratado, quanto mais esse povo era humilhado, quando se levantava, era uma potência na face da terra. Glória ao nome de Jesus. Foi esta nação que Deus utilizou para trazer a sua palavra ao mundo inteiro. É quando você vê Moisés recebendo de Deus do decálogo, as tábuas da lei, e a lei praticamente serviu de forma para o mundo inteiro. Mas para esta nação passar e ser esta nação da terra, eles passaram por dificuldades incríveis, né? O vaso trincou, o barro mudou de forma primitiva. Se aquele barro tivesse vida, quando o oleiro está amassando ele gritava, como a nação grita. Quantos anos? Primeiro, no tempo de Nabucodonosor, quando a nação é levada para o cativeiro, as tribos do norte levada para a Síria, enfim, ali foi um aperto nesse barro. Aí se levanta, se ergue, levanta o tempo novamente, e quando chega no ano 70, nós vamos encontrar esta nação fortalecida, mas em novas perseguições. Conclusão: a cidade é destruída mais uma vez, o templo até hoje nunca mais foi erguido, judeus espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas quando chega no século retrasado, o movimento sionista começa a trazer os judeus dos 4 cantos da terra. E quando chega em 1948, surge uma nação no mundo. E diz a Bíblia Sagrada: pode porventura uma nação nascer num dia? Israel nasceu em 1948, uma potência que está aí hoje, praticamente afrontando o mundo. O que nós vemos atualmente? Guerra para todo lado. Os vizinhos se levantando contra ele, nações da terra se levantando contra a nação de Israel. Mais uma vez, o vaso está sendo exprimido. Irmãos queridos, e o negócio vai apertar cada vez mais para esta nação. Mas acontece que Israel pode voltar a desaparecer do mundo, mas ele vai se levantar lá adiante. E quando chegar no milênio, eles vão se levantar
como a maior potência na face da terra, através de quem Deus vai reger este mundo pessoalmente. Mas para chegar a este ponto, você viu que há uma verdadeira batalha, uma caminhada muito grande. O segundo paralelo que nós temos é justamente que a Bíblia ela tem uma lei chamada de lei da dupla referência. O que é esta lei da dupla referência? É quando Deus ele pega, por exemplo, um acontecimento histórico, familiar, de guerra, de violência, e por trás daquilo tudo existe uma missão espiritual. Existe uma missão espiritual por trás de tudo isso. Não tem nada na Bíblia Sagrada que não tenha um exemplo espiritual. Não tem nada colocado na Bíblia Sagrada apenas para preencher o espaço dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada. Não, tudo ali tem um propósito. Uma festa judaica, um acontecimento agrícola. Quando você vê, por exemplo, Levíticos capítulo 23, onde fala da semeadura e da colheita, você vai ver que a colheita ela é feita em 3 etapas: primícias, colheita geral, e depois os rabiscos que ficaram caídos pelo chão. Tá? Você vê lá em Levítico 23, o versículo 9, o versículo 15 e o versículo 22. Você encontra perfeitamente em primícia, Pentecoste, que é a colheita geral, e os rabiscos, os cachos caídos. Aí quando você pergunta, pastor Jorge, qual é o paralelo espiritual que tem nisso? Aí quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ali declara a palavra de Deus que Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, a primeira ressurreição, ela já começou, e começou 2000 anos atrás. E Jesus não ressuscitou sozinho. Diz Mateus capítulo 27, versículo 53, que quando ele bradou no Calvário, a terra tremeu, túmulos se abriram, e corpos de santos que dormiam ressuscitou naquele momento, e saíram da sepultura depois da sua ressurreição. Ninguém se levantou primeiro de Jesus, né? Mas depois da sua ressurreição. Aí está a primícia. Agora, no versículo capítulo 15, versículo 23, declara depois que são de Cristo na sua vinda. Então vai ser um arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Olha a segunda etapa da colheita. Mas acontece que tem muitos cachos caídos, tem muito crente brincando de ser crente, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas com o pé na igreja, no mundo, vão ficar para trás, vão ser colhidos, mas de maneira muito prática. Então existe uma aplicação no passado e uma aplicação espiritual. Tá? Então nós encontramos aqui em Jeremias praticamente uma aplicação da história da nação judaica. Mas agora nós vamos trazer isso para a nossa aplicação pessoal e a nossa aplicação espiritual. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós somos vasos, somos barro na mão do oleiro. Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira muito especial. Por quê? Porque Ele quer transformar você num vaso de honra, num vaso que glorifique o seu santo, eterno e precioso nome. Ele quer fazer de você algo muito especial na face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para um momentinho aí. É que para chegar a ser este vaso, tem um processo. Tem um processo. O oleiro está esmagando o barro. Ele está primeiramente preparando a argila. Ele está simplesmente purificando esta massa. Olha, aquilo que eu disse, que se esse barro tivesse uma vida sensitível, ele gritaria: ai, está doendo, o senhor está amassando muito, o senhor está apertando demais,
a situação familiar está pesada, a situação financeira está difícil, os filhos estão tendo muito problema, a dificuldade do emprego, a dificuldade da enfermidade, a dificuldade em todos os ângulos. O oleiro está trabalhando para tirar as fagulhas da sua vida, porque ele quer transformar você num vaso especial. Aleluia. Aleluia. Então não esqueça, você está nesse momento em cima da roda, né? O oleiro, ele está te trabalhando. E tem vezes que ele aperta. E aquela fagulha de pedra que está para lá pelo meio brinca. Você sente, você grita, você geme, você chora, você grita, Deus está doendo. E ele simplesmente vai responder para você, meu filho, isso está o seu tudo bem. Eu não vou pegar você e vou jogar fora. Não, ele pega novamente mais. É que quando o oleiro está fazendo a moldagem do vaso, ele vai rodando, vai girando e ele está dando a forma aqui, tá? Mas acontece que do lado dele aqui existe uma vasilha com água, que de vez em quando ele tem que meter a mão naquela água para deslizar melhor aquele barro, porque se ele ressecar, ele vai quebrar. Então ele mete a mão naquela água, molha e continua. E isso aqui é um processo muito especial que tem acontecido na nossa vida, porque ele não quer trabalhar com barro seco, que não vai dar forma, não vai chegar aonde ele quer. Tem que ter água para amolecer ali naquela hora. Irmão querido, você pode observar praticamente que esta água é fundamental na construção do vaso que é você. Quando você vê no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando o povo está voltando da festa, e ele se coloca na beira do caminho, e ele vai dizer naquele momento: ó, todos vós que têm sede, vinde de mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão fontes de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado. Mas a presença do Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está amolecendo o barro, porque o oleiro está trabalhando de maneira especial. É a presença desse Espírito que nos ajuda. Jesus disse lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, que se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, então ele virá. E é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão querido, não existe ninguém que possa convencer de que você está praticando um ato pecaminoso na vida. Você pode até fazer escondido da sua esposa, escondido do seu marido, escondido da sua mãe, do seu pai, escondido dos seus filhos, do seu patrão, do seu empregado, de quem quer que seja. Você pode até gostar do pecado que você está praticando, mas o Espírito Santo, ele está te convencendo e dizendo: isto está errado. Ele quer nesse momento amolecer este barro, porque o oleiro quer chegar a um ponto especial na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Então, como vaso, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas aqui nós temos praticamente o Pai Celestial, porque tudo nasce no cérebro, é que dá a ideia. O Filho coloca a mão na massa, mas o Espírito Santo é que vai amolecer a nossa vida para que Deus possa trabalhar de uma maneira muito especial. Irmão, uma das coisas que nós temos que cultivar na nossa vida é a presença do Espírito Santo de uma maneira especial na nossa vida. Nós não podemos abrir mão desta presença, essa presença majestosa
e está aqui nessa oportunidade. Você se lembra que quando o templo foi destruído lá por Nabucodonosor, e o povo passou 70 anos no cativeiro, 70 anos depois eles voltam e começam com o Esdras e Neemias a reconstruir aquelas ruas da cidade, a cidade de Jerusalém, e depois eles começaram a reconstruir também o templo. Mas veio muitas perseguições e eles pararam a reconstrução. E Deus levanta nesse momento dois profetas, Ageu e Zacarias. E Zacarias, ele vem com uma mensagem dura. Por quê? Porque como houve a perseguição, o povo começou a abandonar a obra de Deus e cuidar da sua obra, né? Eles iam cuidar da sua lavoura, da sua agricultura, da sua pecuária, da construção das suas casas, tudo muito bem. Por quê? Não podiam fazer a obra de Deus, né? E foi quando o profeta Ageu, nesse momento, chega e diz: é tempo de você morar nessa casa apanelada, nesse seu bangalô, nesse seu edifício aí, enquanto essa casa, ela permanece em ruínas. Vocês ganham, mas colocam dentro de um saco furado, ou seja, entra pelo lugar e sai pelo outro. E Zacarias, o Ageu foi bem duro nessa mensagem, e ele foi falando isso, até que chegou o momento que ele deu uma injeção especial no pessoal. No capítulo 2 do livro que leva o seu nome, do livro de Ageu, quando ele declara, dizendo o seguinte: olha, vai lá, busca lenha, trabalha, constrói, porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. A glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Ageu não está dizendo aqui que a casa, ela seria tão magnífica, maior do que o templo construído por Salomão. Como é que um povo humilde daquele, pobre, voltando de um cativeiro, vai construir uma casa melhor do que o templo de Salomão? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A primeira casa, construída com os recursos deixados por Davi e construída depois por Salomão, naturalmente era uma obra suntuosa que foi destruída. Mas acontece que havia uma dificuldade naquele tempo, era de adoração, porque a adoração a Deus, ela só poderia ser feita no templo, tá? Ela só poderia ser feita no templo. Então o povo peregrinava de várias partes do mundo para vir a Jerusalém adorar a Deus no templo, porque era o único lugar que se podia adorar. Está entendendo? É por isso que você encontra do 122 ao 132 ao 132, você vai encontrar os cânticos dos degraus. São salmos que foram feitos para a peregrinação. Eles iam naquela peregrinação cantando estes salmos até chegar em Jerusalém. Você imagina a dificuldade. Mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por quê? Porque a primeira casa, ela foi construída de alvenaria, mas a segunda casa somos nós que estamos aqui. E diz a Bíblia que você é o templo do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Você não precisa mais ir a um lugar, não precisa mais ir a Jerusalém para adorar a Deus, porque o Espírito Santo, ele está em você, ele habita na sua vida, ele está presente no nosso coração. Aleluia! Você veio para cá esta noite, ele veio com você. Você vai sair daqui hoje à noite, ele vai sair com você. Você vai levantar amanhã, ele levanta com você, porque ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos queridos, é essa presença gloriosa do Espírito Santo que leva você a ter uma vida consciente de pureza, de santidade.
aquilo que Jesus Cristo ele fez quando chegou lá em Jerusalém, que ele derrubou a mesa dos cambistas, que fez uma limpeza no templo. O Espírito Santo faz isso hoje para que você se mantenha em santidade, porque você é o templo do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Agora é claro que há muitas lutas nessa caminhada, tropeços, pedrinhas que vão rachar ou que vão trincar. Quantos daqui que estavam aqui hoje estão distanciados, mas na plena confiança de que a pedrinha vai sair da vida deles, eles voltam para cima do fuso onde o Espírito de Deus, onde o Senhor está trabalhando. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei aqui nesta noite quantas pessoas estão passando por problemas da vida, por dificuldades da sua vida, dificuldades da família, dificuldade no emprego, dificuldade na vizinhança, dificuldades na saúde, enfim, eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa: Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele quer que você seja um vaso de honra, um vaso para a glória do seu santo, eterno e precioso nome. Uma coisa eu lhe peço nesta noite: não desista. Ele está trabalhando. Não se desespere, Ele está trabalhando. Não se angustie, Ele está trabalhando. Glórias ao nome de Jesus. Até chegar aquele grande, eterno e glorioso dia em que estaremos com Ele para sempre e por toda a eternidade. Glória a Deus. Mas enquanto isso, vamos ficar em pé neste momento. Eu quero que a gente fique em pé, para as mãos. Aleluia! Como o barro na mão do rei, assim sois vós na mão do Senhor, ó casa de Israel. Glória a Deus. Levante a sua mão para cima nesse momento. Levante. Eu nesta mão. Sustente nesta mão poderosa. Ele está nesse momento aqui, Ele quer te dar força para caminhar. Ele quer te renovar a sua energia para prosseguir. Não pense em desistir de forma nenhuma, mas você possa caminhar até o fim da jornada. Glória ao seu santo nome. Amado Deus e Pai Celestial, glorificamos o teu nome porque tu és bom, Senhor, e a tua bondade dura para sempre. Toca nesse momento na vida dos meus irmãos, meu Pai, com um toque especial da tua graça, dando-nos a força para prosseguir na caminhada, crendo que o Senhor é que nos sustenta e nos guarda a cada instante, Pai. Dê sabedoria aos meus irmãos e a tua graça a cada um deles, e a força do céu para resistir na caminhada. No nome de Jesus, amém e amém.